Aqui entrou, agora Boa deu noite. certo. Boa noite, Stella. Conseguimos entrar aí Estamos finalmente. no horário de Mato Grosso, né? Ah, é? É, aqui eu tô com o horário, deixa eu ver. No computador tá 18h15. É o horário de Mato Grosso. Isso aí. Ah, e eu estava olhando no celular, seria 19h15 aqui. Isso. Então a gente tá adiantado. Eu pensei que a gente estava atrasado, eu não lembrei disso. Porque o notebook está com o horário do Mato Grosso. E o celular ele adaptou já para o horário de Santa Catarina, que é diferente. Então tá, gente. Aqui está a doutora Estela. Como é que fala? Estela Streit ou Estela Ferrari que eu coloquei lá no. O nome completo tem o Ferrari, mas eu ultimamente só estou usando o Stella Straight. Estela Streit é o nome de trabalho, então, né? Então, é colega neuropsicopedagoga, trabalha aí na clínica CEMAIS e é parceira, assim, de encaminhamento de alguns pacientes, a gente tem trocado alguns pacientes, assistido alguns, e eu tenho provocado a Estela para fazer essa live, porque eu falo que eu preciso aprender mais sobre a contribuição que a pedagogia, a psicologia tem para o tratamento comportamental desses transtornos da infância, porque a gente fica muito, eu medicações sintomáticas, suplementação nutracêutica e tentar orientar medidas dietéticas, né, para essas crianças. E aí eu peço assim para quem está assistindo, quem não segue, quem é meu seguidor não segue a doutora Estela, que siga ela, coloca o dedo aqui no aviãozinho, nessa setinha de encaminhamento, encaminha essa live para quem tenha crianças com problemas, principalmente na escola, quanto a aprendizado e comportamento. Talvez a gente traga contribuições nesse sentido. Eu acredito que apresentei a doutora Estela, vou passar a palavra para ela e vamos lá conversar sobre esses transtornos da infância e a contribuição da neuropsicopedagogia. Bom, a neuropsicopedagogia, ela é uma área muito atual e ela vem assim trazendo várias nuances que vem chamando a nossa atenção, principalmente a atenção de escola, dos pais, que vem muito preocupando com o desenvolvimento das crianças, principalmente por aquelas crianças que a gente percebe que têm dificuldades na escola. Antes mesmo de entrar na escola, os pais já percebem crianças assim com desatenção, algumas coordenações motoras que não estão já para a idade da criança. Então, eles nos procuram para que nós possamos observar, fazer uma avaliação neuropsicopedagógica do que está acontecendo, porque a nossa área envolve vários saberes. A psicologia, a fonoaudiologia, envolve neurologia. Então, nós temos que pegar todos esses saberes para poder estar observando essa criança, para daí, então, elaborarmos o nosso relatório para poder fazer o encaminhamento para o profissional que necessita do atendimento, né? Que essa criança necessita desse atendimento. Raramente, os pais têm condições de procurar os vários profissionais para fazer essa avaliação, a equipe. Então, acaba vindo ao profissional que ele tem acesso, às vezes é por meio público, e acabam tendo assim diagnósticos que não é o que realmente a criança apresenta. E isso vem nos preocupando. E a nossa área, ela vislumbra não somente a questão do comportamento, né, mas desde o cognitivo, principalmente a linguagem dessa criança. Existem vários testes que a gente pode estar fazendo para sondar como que ela se encaixa ali, como que é o desempenho dela. E eu acredito muito que, estando a partir do nosso protocolo de avaliação, podemos passar para o profissional o que aquela criança tem de déficit ou o que ela não alcançou para a faixa etária dela. Mas tem várias outras questões que estão ligadas por trás disso. Às vezes a criança não apresenta nenhum transtorno, nem alguma dificuldade relacionada à questão biológica dela, e a escola encaminha para fazer uma avaliação. E qual é o motivo disso? N motivos. Eu olho muito pela questão atual da procura pelo pós-pandemia. Será que é um pós-pandemia?
pandemia? Será que já parou? Será que não parou? É a questão. Durante a pandemia, foram 2 anos de ensino que a gente não pode olhar ali como, foi muito bem ensinado. Qual é a criança que aprendeu por esse meio híbrido, distância, que entendeu completamente o conteúdo? Isso é muito complicado a gente falar assim, ele aprendeu, ele conseguiu, porque ele aprende sozinho. É totalmente diferente você estar presencialmente com o aluno, apresentando para ele ali. Então, o que acontece? Faltou esse contato, porque estando presente com o professor consegue perceber qual é a dificuldade, consegue intervir ali em sala de aula, observar, e nem sempre ele consegue atender todos na sala de aula. Porque imagina só, 30 alunos na sala de aula. São 30 cabecinhas ali pensando totalmente diferente. Porque para nós, só somos iguais na lei. Porque para aprender, somos todos diferentes. Não existe isso. Então, cada um aprende de um jeito. Inclusive, há pouco nós estávamos conversando sobre aquele professor dinossauro, que é mais rústico, desatualizado, só ensina do jeito que ele aprendeu. E como que fica essa criança que não aprende do jeito que esse professor passou, ensinou? Como que ele vai ensinar? Ele vai culpar a criança, que a criança não quer aprender, que a criança tem dificuldade, acaba desmotivando ele a querer aprender e não se atualizando, buscar uma nova estratégia, uma nova forma de ensinar essa criança. Então, tem toda uma questão por trás de uma avaliação. Qual é a dificuldade dessa criança? É um problema de ensinagem ou é uma questão biológica que necessita de uma avaliação ali por trás de tudo? Então, é nesse sentido que eu valorizo muito o trabalho nosso, doutor Toledo, que nós podemos ali investigar e poder encaminhar para o médico psiquiatra, que vai ter todo aquele olhar por trás. Ele tem seu valor. Só que o que acontece muito hoje? Leva-se apenas ao neuropsicólogo. Não estou questionando o neuropsicólogo, jamais. Inclusive, estou fazendo psicologia, estou cursando também neuropsicologia, porque eu pretendo fazer avaliação de testes que são restritos, até onde eu posso. Os não restritos a gente faz, né? Então, assim, qual que é a questão que cabe a nós a observar? É o que a gente pode melhorar? O que a gente pode ser feito? Tudo o que é passado para nós em consultório é muito bem observado. Em qual questão? A gente observa desde como a criança vai pegar num lápis, numa EOCA, que é uma testagem simples ali, que a gente coloca a criança para fazer um recorte, que a gente coloca a criança para apontar um lápis, para a criança colar. Então a gente já observa, vai fazendo anotações, a dificuldade motora dessa criança, como que ela fala, qual que é a preferência dela. Porque tem crianças que, pela idade, elas são muito infantilizadas. Então, tem toda essa questão da gente fazer essa observação. O nosso trabalho, ele deveria ser muito mais valorizado. Mas tem aquele porém. Só não é valorizado quem não quer. Eu não posso ter queixa nenhuma do meu atendimento. Não tive nenhum problema até hoje, graças a Deus. Eu gosto muito do que eu faço e procuro fazer assim, tudo com muito amor, com muita atenção, olhando para aquela família, olhando para aqueles pais que nos trazem a queixa. Qual que é a preocupação desses pais? Porque no momento que eles recebem a queixa da escola, porque a escola não é inimiga. A escola ela está trazendo ali uma informação que é para contribuir com essa criança. E o que a maioria acontece dos pais? Eles levam um período extenso para entender que realmente o filho precisa de ajuda, demora-se a levar, aquela criança ela não tem o desenvolvimento necessário para aquele ano escolar. Quando vai em busca, já é um pouco tarde, a escola às vezes proporciona aos pais a pensarem, vamos adiar o próximo ano ou vamos reter? Vamos colocar ele no próximo ano? Como que vai ser? Porque imagina essa criança, como que ela chega lá no próximo ano. Vou dar um exemplo simples. Uma criança de um 5º ano, que vai para o 6º ano, que vai aprender incógnitas, ele chega lá e não sabe as operações matemáticas básicas. Adição, multiplicação, subtração, divisão. E aí? Qual é a questão? Foi um problema de ensinagem? Foi um problema de pandemia? Foi um problema
do desenvolvimento daquela criança, toda escola deveria fazer uma sondagem dessa criança, observar. Agora, colocam o professor, sobrecarregam o professor. O professor tem que saber fazer tudo isso. E não é assim, né, doutor Toledo? Não sei como que chega no seu consultório as maiores queixas, mas faz um apanhado disso tudo que eu falei. O que vem na... Então, é bastante complexo. São muito variadas as coisas. Mas as minhas observações são que, às vezes, a gente precisa lembrar das coisas mais básicas. O que eu vejo chegar no consultório? Muitas coisas tardias, como você está falando, das crianças já com algum prejuízo, e às vezes eu noto que na escola, ou até a psicologia institucional lá da escola, que avalia essas crianças e encaminha, às vezes criam uns empecilhos, eu falo assim, que se a gente lembrasse do mais básico, ajudaria mais as famílias e as crianças. Eu tenho encontrado crianças que estão sendo assim, encaminhadas para neurologia da infância ou para psiquiatria da infância, e muitos têm esquecido o profissional médico que está ali na saúde da família, principalmente nas cidades mais interioranas. Nós estamos no interior do estado, aí em Sinop, é uma cidade do interior, não é a capital, mas é razoavelmente bem assistido de especialidades. Mas às vezes a gente pega criança que vem lá de Marcelândia, de Vera, de Santa Carmen, e que a psicóloga viu a criança, teve um problema comportamental lá de aprendizado na escola, a criança foi vista e ela pediu, escreveu no prontuário, escreveu no encaminhamento, neurologia da infância. E essa família, às vezes, está há meses esperando sair o encaminhamento, e essa criança acaba chegando comigo, como psiquiatra, que a gente acredita mais apropriado, porque esses transtornos da infância estão catalogados ali no capítulo da psiquiatria. Mas, por hábito, muitas pessoas encaminham para a neurologia. E, avaliando essa criança, a gente verifica com os pais que essa criança, às vezes, vem do meio rural,